Glória a Deus, boa noite. Irmãos, quando eu cheguei aqui na igreja, o primeiro ministério que eu fui me enfiar, não sabia o que eu estava fazendo da minha vida, fui para a intercessão. E aí a intercessão ainda era aquele modelo antigo da igreja, né? Então era aqui aquelas portinhas, as salas aqui. Aí eu lembro que eu gostava de vir com umas calça creme, usava, né? Era negro enjoado, calça clara. Aí o que eu fiz? O que eu fazia? Eu trazia um lenço, aleluia, colocava no lugar onde ia se ajoelhar para orar, para não sujar a calça, aleluia. Então eu tive duas líderes, né? Uma foi a Zizi, que um tempo foi a Zizi, nossa líder de intercessão, depois aí a pastora Liliane. Então eu aprendi muito com essas duas mulheres aí. Pastora Liliane, quando está falando desse evento lá, me jogou numa sinuca sem bico, rapaz, mandou a gente, vamos orar, e aí o pessoal, né, estava fazendo ponto lá de prostituição, né, e aí ela, vamos cercar, fazer a volta, aí fizemos a volta, cercamos eles, então, era uns correndo para o mato, outros correndo para o outro lado, para fugir da gente, né, aí tinha um lá, que frequentou a igreja aqui um tempo, cara, ele estava desse tamanho, um homem desse tamanho, com uma mini saia, sério, irmão, mini saia de top, e ele veio com o dedo na minha cara, Beto, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu não vim fazer nada com você, eu vim orar, a gente veio orar aqui, mas porque ele não conseguiu correr, todos os outros fugiu, e ele achou que a gente estava perseguindo ele, mas a gente não estava, foi muita experiência boa. Irmãos, vamos partilhar a palavra dessa noite. Estou com a minha família aqui, né? Minha esposa está aqui, Rosana, estou com o Juninho, o Jô, cadê o Davi? Está por aí também o Davi? Davi está ali com a galera ali, ó. Davi e o Jô ficou lá porque ele tá na escala lá, está ministrando lá, não veio minha mãe, estamos aí para a glória de Deus. O tema que o pastor passou para mim é o seguinte: no ano do jubileu é o tempo de viver a restituição em sua vida. No ano do jubileu é o tempo de viver a restituição em sua vida, amém? Então eu vou ficar nesse tema aí que o pastor tinha falado para mim. Pastor, fala sobre restituição e eu quero ministrar. A pastora Liliane já orou, então nós já estamos abençoados, não vou orar novamente, e eu quero falar um pouco sobre restituição. Ano do jubileu, irmãos, lá você vai ver em Levítico capítulo 25, não vou entrar no texto, você já deve ter ouvido muito isso, mas de repente você está vindo hoje a primeira vez, eu só quero passar algumas informações para você. O que era o jubileu? A cada 50 anos, bem, a cada 50 anos comemorava o jubileu. Então, quando a gente fala, né, pessoas que casaram aí, tem, né, 25 anos bodas de 50 anos bodas de ouro, que comemora o jubileu. Cadê? Quem tem 50 anos aí? Quem tem 50 anos de casa lá? Ah, que téria aí, ô glória! Aquele casal São Antônio de 50 anos, irmão. Sabe o que é isso? 50 anos? É muito tempo, sim ou não? Então, a cada 50 anos comemorava-se o jubileu. Era tocado-se o chofar, e aí todos em Israel sabiam. Quem instituiu o jubileu foi Deus. Para fazer o que, irmãos? Para restituir o povo. Uma das formas de Deus trazer o jubileu também era restituição. Eu creio que já foi ministrado aqui. Jubileu é perdão, jubileu é descanso, jubileu é misericórdia. Então, o que acontecia? 50 anos, quem era escravizado, quem, como a Lili pregou aqui, não administrou bem suas finanças, e às vezes o que acontecia? O marido e os filhos tinham que ser levados como escravo, tinham que pagar com a própria vida ali, para trabalho forçado. Por quê? Porque o dinheiro já não tinha mais como, vendeu propriedades, perdeu tudo, e aí no jubileu ele voltava para casa, o escravo voltava para casa. No jubileu as famílias eram restituídas. No jubileu as terras também que as pessoas perdiam, às vezes herança por uma má administração, também eram restituídas. No jubileu, a terra descansava por um ano. No ano do jubileu, 1º de janeiro, um exemplo, de 2026, até 31 de dezembro, ninguém podia plantar nada. E olha, imagina, o povo vivia da agricultura, não podia plantar. Por quê? Era Deus mostrando para o povo, primeiro, confia em mim e dependa de mim. Eu vou ser provisão para vocês. E aí,
nesse ano eles só podiam colher o que nascia por si só. Que aí Deus mostrando que Deus cuidava do povo e que Deus ia trazer uma colheita sobrenatural para o povo também. E aí você vai ver lá no capítulo 25 de Levítico, que fala que essa colheita, eles iam voltar no ano seguinte, até o terceiro ano, eles iam colher aquilo que eles não plantaram. Então eu quero profetizar sobre a tua vida nesse ano do jubileu, que você vai colher o que você não plantou em Deus. Amém? Porque Deus é a tua provisão e Ele pode abençoar a sua vida. Ele fez isso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Ó, se liga. Nós não somos batista tradicional. Batista tradicional que bate palma só. Nós somos renovados. Aí você bate palma e dá glória a Deus junto, que fica melhor. Amém? Vamos bater palma e dar glória a Deus junto? Vai lá. Aê, ô glória. Aleluia. Aleluia. Amém? Batista só bate palma. Nós não somos batista tradicional não, irmão. Então bate palma e dá glória que melhora tudo. Aleluia. Tá bom? Então, esse é o tempo do jubileu. O Deus trazendo restituição. Deus trazendo nova chance. Deus trazendo novo tempo, recomeço. Deus trazendo dignidade para as pessoas. Então, por que Deus instituiu o jubileu? Para que o rico não oprimisse o pobre, e o rico ficasse cada vez mais rico, e o pobre ficasse cada vez mais pobre. Então o que Deus fazia no jubileu? Chegava um tempo que as terras tinham que ser restituídas. Então um exemplo, vamos dizer que hoje 48 anos, aí aparecia um monte de terra para mim comprar. O cara ia pensar, falar, não, vou comprar para quê? Daqui a 2 anos eu tenho que devolver. Ano do jubileu eu tenho que devolver. Então Deus não deixava o pobre ficar mais pobre, então era nova chance, era um novo tempo para ele recomeçar, amém? Era Deus cuidando do seu povo, Deus restaurando a dignidade do povo e Deus abençoando as famílias. Então o jubileu é isso. Claro que era uma festa, era instituída uma festa, mas eu quero mostrar, e a gente tem que entender que hoje o jubileu não é uma festa, o jubileu não é uma ordenança do passado, nós não vivemos o jubileu como está em Levítico. O jubileu para nós hoje é uma pessoa, aleluia, e essa pessoa é quem? Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o nosso, Ele é que vai restituir na tua vida, Ele que vai prosperar, Ele que vai dar descanso. Hoje nós não descansamos no sábado, amém? Nós não descansamos, nós descansamos numa pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. O que Ele falou em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Então fala para o teu irmão, você não descansa por causa de uma época, por causa de uma festa, você descansa numa pessoa, aleluia. E essa pessoa é quem? Jesus Cristo. Se no jubileu você entender que é Jesus que vai mudar a tua história, que é nele que você vai ter misericórdia, perdão, restituição, aleluia, libertação, aí a sua vida ela vai caminhar e você vai desfrutar. É ano de a gente desfrutar. Jubileu vem de júbilo, jubileu vem de, júbilo é alegria, festa. Então Deus instituiu esse jubileu para que o povo ali, quando era restituído, restaurados, festejasse a provisão sobrenatural de Deus. Então, é ano de a gente viver, irmãos, deseje viver. Eu não sei as palavras que foi pregada aqui antes dessa, mas se esforce para você viver esse jubileu que Deus preparou mesmo para a minha vida, para a sua vida aí nesse ano. Eu quero ler Joel capítulo 2, 24, um texto bem conhecido. Abra comigo aí, Joel 2, versículo 24. A maioria conhece esse texto. Olha, o Renato está na área? Cadê ele? Está lá, meu irmão, olha, glória. Renato também, parceirão aí, ó. Eita, eu e Renato aqui era uma comunhão intensa, irmão. Era ferro afiando ferro, era Deus usando ele para tratar comigo e Deus usando a minha vida para tratar com ele, aleluia. Glória a Deus, Renato, você é bênção na minha vida, meu irmão. 24 e 25, vamos ler? Diz assim o 24, as egas ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo de azeite, vou restituí-los,
pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O peregrino devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Irmãos, na versão Nova Linguagem de hoje, o versículo 25 diz assim: devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei os enormes nuvens de gafanhotos que como exército destruiu as colheitas. 26, vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. A gente conhece o contexto de Joel. Joel viveu um contexto ali, ele está pregando para aquele povo que precisava de uma restituição, que precisava de uma restauração, porque a terra foi invadida pelos gafanhotos, a terra estava destruída, a terra estava assolada, e o Joel está profetizando em meio àquele caos, que era o que acontecia no jubileu. A família lá no meio do caos, no meio daquela miséria, ela chegava, o jubileu está chegando. A hora da restituição está chegando na minha vida. A hora de Deus me intervir. Então as pessoas, quem estava com dívidas, quem estava ali numa situação difícil, ela desejava, ela esperava, ela ansiava pelo jubileu. Ela queria aquele momento para a vida dela. Por quê? Porque era um momento que ia dar nova chance para ela. Era um momento que ia dar novo ânimo, um fôlego novo, para ela poder recomeçar. 2026 é ano de recomeçar. 2026 é ano de Deus dar novo fôlego para você. 2026 é para você começar de uma forma diferente. Deus está te dando uma chance para você começar de uma forma diferente, com a bênção dele sobre a tua vida. Pastor, errei, falhei, pequei, me endividei. Aí, agora é jubileu. Vou consertar tudo, aleluia. Vou entregar tudo na mão do Senhor. Vou viver, oh glória, obrigado. Vou viver esse descanso. Vou descansar em quem? Numa pessoa. Eu não vou descansar, aleluia, jubileu, vou ficar de braço cruzado. Não, eu vou crer, eu vou confiar, aleluia, que Deus está trabalhando em meu favor, que Deus vai me ajudar para que eu viva isso. Então nós temos que entender que o Joel estava profetizando para uma nação que estava destruída. Ele está declarando que o novo tempo iria chegar. Ele está declarando que uma nova história viria sobre aquele povo. Ele está mostrando que Deus cuidava do seu povo. De repente, amém? E eu sempre falo isso, a dor nos aproxima de Jesus. A dor é terapêutica, irmãos. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer para a gente se aproximar mais dele. Aqui o povo estava distante. E por isso que os gafanhotos vieram. Por isso que a situação veio. Então, muitas vezes, o povo que foi levado como prisioneiro, como escravo, que perdeu as suas terras, porque muitas vezes o pecado tomou conta, por muitas vezes uma não confiança no Senhor, não fazer aquilo que Deus queria, não administrar bem seus bens. E aí a gente entende que a dor te aproxima de Jesus, meu irmão. Eu não sei como é que você veio para Jesus. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu cheguei ameaçado de morte. Eu vim porque eu não queria morrer, não queria ir para o inferno. E minha mãe pregava: se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Então, entre ir para o inferno sem Jesus e querer Jesus, eu falei: quero Jesus. Mas não cheguei aqui amando, eu amo Jesus. Vim com medo de morrer, porque a dor nos aproxima de Jesus. Eu não sei teu testemunho, mas a dor te aproximou de Jesus. Você está aqui, está doendo. Ai, pastor, está doendo, está difícil. O Senhor está aqui hoje, primeiro para trazer cura para você, aleluia. Mas a dor te aproximou dele, aleluia. E quando a dor, aleluia, se aproxima de Jesus, a dor não continua, porque ele cura a tua dor, amém? E ele muda a tua história, ele muda a tua vida. Ele te dá uma nova chance. Ele me deu uma chance. Mas eu tive que entender e desejar. Nessa noite aqui, Deus está te dando uma nova chance de começar o ano da maneira correta, de fazer o que é certo, para viver verdadeiramente uma restituição de Deus. Porque o Senhor, Ele é o maior interessado em fazer isso na minha vida e na sua. Ele é o maior interessado em restituir na minha vida. Por isso que Joel profetiza sobre aquele povo. E aquele povo agora aleluia, vai viver essa restituição. Quando você vai para a Bíblia, quando vai falar de Jó, a restituição que Jó viveu, você conhece a história, irmãos. Tudo que aquele homem passou.
Amém? A dor, olha lá, aproximou. O que o diabo falou? A hora que tu pegar tudo que ele tem, ele se afasta do Senhor. Ele vai blasfemar, ele vai xingar, ele vai pegar o beco. Aleluia, Jó não pegou o beco. O que o Senhor falou agora? Aleluia, olha lá, tá vendo meu servo Jó, Satanás? Tu intentou contra ele, nada. Aí o que o diabo fala de novo? Pele por pele. E o homem vai dar tudo que tem. Tipo, vou tocar na vida dele, você vai ver. Vai lá. E aí diz a Bíblia que Satanás fez o quê? Tocou Jó, do alto da cabeça à planta dos pés. E aí Satanás pensou, agora esse cara está doendo, agora ele vai blasfemar. Pelo contrário, tu me deu, tu levou, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Jó não blasfemou, Jó, aleluia, correu para Jesus, meu irmão. Correu para os pés do Senhor. É isso que você tem que fazer. Então a dor nos aproxima. E aí Jó teve que viver o processo da dor. Humilhado pela família, humilhado pelas pessoas, os amigos não queriam saber de Jó, os empregados zombavam de Jó, a mulher falou que Jó tinha hálito repugnante, a mulher não quis saber de Jó, ele falou até os da minha casa, todo mundo onde eu passava, abaixava a cabeça, se curvava para me honrar. Eu era alegria de muitos, ele falava, pode ler, Jó, eu supri muito, eu abençoei muito, eu dei muito para muita gente, eu era alegria para aquele que vivia triste, eu era consolo para quem precisava de consolo. E agora como é que está a vida de Jó? Sem nada, apenas um caco de telha para se coçar, mas a restituição chegou, o tempo da alegria chegou, o jubileu chegou na vida de Jó, porque Deus cuida dos seus filhos, aleluia. Não importa o tempo que você está passando por situações difíceis, mas o tempo da honra vai chegar, o tempo da bênção de Deus vai chegar, o tempo de Deus cuidar da tua vida e restituir vai chegar. Permaneça, anda no caminho, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, vai até o fim, porque Deus vai te honrar. Deus vai te restituir, Deus vai te abençoar, mas você tem que permanecer. Amém? Pode aplaudir Jesus. Aleluia! E aí, olha só, Jó vai orar pelos amigos. Depois que Deus revela para ele quem ele é, Jó é humilhado por Deus, porque Jó faz perguntas. Deus vem com perguntas retóricas para Jó, Jó não entende mais nada. Deus começa a falar, e Jó, eu sei que tu pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar. Olha o que a dor faz com a gente. Eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Jó está dizendo, a dor fez eu ter experiências com o Senhor. A dor me aproximou. Eu só conhecia de ouvir falar. Eu só conhecia de testemunho dos outros. Agora eu vivo. Agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu sei que o Senhor cura, que o Senhor restitui, que o Senhor abre a porta, que o Senhor liberta. É isso que Jó estava falando. Depois que Jó ora pelos seus amigos, a Bíblia fala que vem o quê? A restituição, irmão. Aí vem tudo aquilo que aquele homem perde, Deus abençoa. Deus dá em dobro, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Isaías 61:7. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Quando eu me converti, foi a primeira palavra que eu falei para minha mãe. Mãe, Deus vai restituir o tempo que a senhora sofreu e orou, e chorou. E ia dormir, sem dormir, porque eu não estava em casa, porque as madrugadas na zoeira, mas Deus vai restituir. Eu estou com 48 anos, aceitei Jesus com 24, fazem 24 anos. E eu falava para ela, Deus vai restituir, Deus vai restituir, Deus vai restituir o tempo que a senhora chorou. Irmãos, teve um dia que eu estou vindo, eu lembro até hoje, eu estou chegando domingo à tarde, eu saí sexta, e estava voltando domingo sem avisar nada para ela. Que naquele tempo, irmão, não tinha internet, telefone que nem hoje. Era telefone residencial, nada. Um ou outro tinha telefone. E aí eu lembro que eu estou vindo com a minha moto se achando. Ela tá indo com a minha tia Rita, cabisbaixo, pronto-socorro, pressão alta. Aí sabe quando Jesus olhou para Pedro? Aquela olhada que Jesus deu para Pedro quando Pedro negou? Ela olhou para mim e doeu, irmão. Aí eu olhei aquilo, ela só fez assim, não falou nada. E eu indo para casa todo sem graça. Mas naquele dia remorso. Eu só vi ela naquela hora e continuei fazendo a mesma coisa.
A mesma coisa. Ela ia lá passar a roupa e fazendo as coisas. É a mesma coisa. Mas um dia a restituição chegou. Um dia o milagre aconteceu. E aí ela estava lá. Aí eu falei esse versículo para ela. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra na sua vida. Agora a senhora vai viver para desfrutar daquilo que a senhora orou, da promessa que a senhora profetizou, do milagre que aconteceu, da restituição que Deus deu. Assim é na sua vida, meu irmão, você vai viver. Aleluia, Senhor, eu quero viver. Eu quero ver a restituição e eu quero ter tempo para desfrutar dela. Porque Deus quer te dar restituição e tempo para você desfrutar daquilo que Deus restituiu, daquilo que Deus abençoou, daquilo que Deus entregou para você. Amém? Você crê nisso? Aí eu falava para ela. E Deus tem cumprido isso. E Deus tem sido bom. Deus tem feito milagres e maravilhas. Por quê? Porque Deus faz isso. Então, irmãos, entenda. O Senhor tem poder para isso? Tem poder para restituir destinos perdidos, destinos que o tempo, destino que você pensa assim, cara, será que tem possibilidade de algum dia eu ser feliz de novo? Ou de Deus trazer aquela felicidade, aquela alegria que eu tive no passado, restituir coisas que eu perdi na minha vida? Às vezes você pode pensar. Olha o Jó, imagina Jó, irmão, Jó perdeu 10 filhos. De repente você vive o luto há anos e fala, meu Deus, será que aquela alegria pode ser restituída? Não sei, da mesma forma de como você viveu, não, mas um tempo novo em Deus. E aí você tem que viver. O Jó teve os 10 filhos restaurados, sim ou não? A única coisa que Deus não multiplicou foi os filhos. Você prestou atenção nisso? Que tudo de Jó foi restituído em dobro e os filhos não? Os filhos só foram os 10. Morreu os 10, Deus deu 10. Tudo foi em dobro. Vaca em dobro, gados em dobro, tudo em dobro. E por que Deus não restituiu os filhos? Porque Jó nunca perdeu. Porque os filhos é dele. Os filhos é do Senhor, irmão. Porque Jó, aleluia, eu imagino Deus falando, Jó, quando tu fechar os olhos e vai para a eternidade, eles vão estar lá, aleluia. Porque filho tu não perde. A gente pensa, né? Por causa da morte aqui física, perdeu. Mas não perdeu, irmão, aleluia. O que Jesus falou? Hoje mesmo, claro, aqueles que têm Jesus como Senhor, hoje mesmo tu estarás comigo. Porque quando você... aleluia, ou o Jó chegar no céu, os filhos, o que Jó fazia pelos filhos? Orava, se consagrava. Jó intercedia, amém? Jó era fiel, e Deus honrou, meu irmão. Por que não vai honrar você? Por que não vai salvar o seu? Por que não vai salvar a sua? Porque o diabo está dizendo que, nunca mais esse aí vai se levantar, nunca mais essa aí vai voltar para a igreja, nunca mais ele vai ser quem foi. Deus é poderoso para restituir e trazer de volta, aleluia, quem está perdido, em nome de Jesus. Quando você vai para Ruth, para Noemi, cara, que história maravilhosa dessas mulheres, que história incrível. Vamos sair de Belém de Judá, casa do pão, lugar de provisão. Por isso presta atenção nesse ano, hein? Aí eu vou sair, vou dar uma puladinha fora, vou sair, irmão. Preguei esses dias sobre o descanso. E eu usei a referência do Salmo 91. Aquele que habita. Habitar não é algo ocasionalmente. Habitar não é esporadicamente. Habitar, eu visito quando... Habitar é morada. Habitar é constantemente, é coisa diária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. Então, eu entendo que há uma proteção. E quando a gente quer sair fora dessa proteção? Por causa das crises, por causa da dificuldade, por causa do tempo ruim, o que Elimeleque, marido de Noemi, fez? Vou embora de Belém de Judá, vou para Moabe. E eles ficaram em Moabe. Se você for ver, a história conta que 10 anos se passam. Em 10 anos, irmãos, presta atenção. Eles queriam o melhor, tentando buscar o melhor, querendo o melhor. Mas 10 anos, o que aconteceu? A tragédia veio. Morre Elimeleque, morre Malom e morre Quilion. Nome Quilion no original é definhamento. Malom significa doença. Esse menino morre, não sei como aconteceu. Eram jovens, mas morreu. E agora fica quem? Ruth, Noemi e a órfã. A órfã não quer saber, amém? Fica na sua terra,
Mas a Ruth, ela quer viver, meu irmão, algo novo. Ela não está conformada com aquela vida. E se você fosse ver pela cultura e história de Israel, Noemi, idosa, velha, e uma mulher solteira, o que ia ser delas? O que ia ser dessas mulheres? Já saíram dali por causa da fome da cidade. Já foram tentar buscar algo melhor. Deixaram coisas para trás. E aí, elas ouvem, aleluia, ouvem dizer que Deus estava visitando novamente o seu povo. Porque Deus é misericordioso, irmãos. E você tem que entender os tempos, as estações, as épocas. Às vezes não é época de fartura, mas fica no lugar, fica na posição. Por quê? Porque Deus vai visitar você. Aleluia, Deus vai... pastor, hoje está na escassez, mas o tempo da provisão vai chegar. Ai, pastor, eu estou no tempo difícil, mas o tempo da bênção chega, meu irmão. E aí o que diz a Bíblia? Ela faz uma oração que muda a vida dela. E ela chega para Noemi e fala o quê? Onde você for, eu vou. Onde tu pousar, eu posso. A partir de hoje, o teu Deus vai ser o meu Deus. Ela está fazendo uma aliança com o Deus de Israel, irmãos. Ela está fazendo uma aliança com aquele que pode mudar destinos, com aquele que pode restituir, com aquele que pode mudar toda a sentença que a vida impõe sobre nós. E aí elas voltam, e quando elas voltam, aleluia, a Bíblia vai falar o quê? Que Noemi fala para Ruth, e Ruth fala para Noemi, vou procurar alguma coisa, senão a gente vai morrer de fome, tem que procurar alguma coisa para comer. E ela saiu, irmão, sem direção, humanamente falando. Mulher queria viver coisas novas, não ficou lá de braço cruzado, podia estar lá, as duas agarradas, depressiva, as duas lá vivendo depressão, vamos morrer aqui. Não, a Ruth foi tentar buscar algo. E quando a Bíblia fala que ela chega na onde? No campo de Boaz. E ela vai fazer o que lá, irmãos? Ela vai pegar. Porque havia uma cultura, havia um decreto também. Deus é fiel com o seu povo. Que quando eles fossem, imagine aqui, vou bagunçar um pouquinho aqui a decoração, mas depois volta. Vamos imaginar. O pessoal está colhendo trigo. Está vendo? Está colhendo. Aquilo que caía, não podia pegar. O que caía, era Deus deixando para os mais pobres. Então a pessoa estava colhendo, caía outro. Ninguém podia pegar. Deixa doidado, está caindo. Não pode pegar o que cai. O que cai é para aqueles que não têm condições. E você vai ver que o texto está falando que Ruth está fazendo o quê? Ela está colhendo o que está no chão, ela não pode colher. Ela não pode ir lá, ela tem que colher só o que cai, porque Deus cuida do seu povo, irmão. Mesmo o que cai no chão, Deus está cuidando de você. Você lembra da mulher que falou para Jesus, minha filha está lá? Aí Jesus falou, opa, não é bom dar comida para os cachorros? Ela falou, até os cachorros comem das migalhas. Até o cachorrinho come das migalhas. Ela estava falando, uma migalha sua já é suficiente para mim viver restituição. O que Jesus falou para ela? Nunca vi tanta fé, vai lá, tua filha está curada. Irmãos, eu lembro, nos dias das provas da minha vida, que não foram poucas, foram muitas. O Adilson, marido da Suzy. Quem lembra do Adilson? Nosso irmão querido que está no Senhor hoje. Adilson chegou para mim, Betão, tem uma feira para você lá em casa. Não sei se eu já contei isso. Mas ele falou, tem uma feira, mas você que está aqui pela primeira vez vai ouvir isso. Tem uma feira, eu falei, glória a Deus. Provas atrás de provas, irmão. Naquele dia eu falei, glória a Deus. Adilson, vou lá na casa dele. Aí cheguei, eu tinha uma mochila missionária, uma mochila profética, uma mochila verde que meu irmão, tudo que eu ganhava eu colocava nela, a mochila da bênção. Sempre Deus provia, alguém mandava algo. E aí eu estou indo lá no Adilson, todo. Quando eu cheguei lá, amém? Eu falei assim, o Adilson foi no mercado, comprou saco, comprou bagulho de feira, né? Comprou as coisas. Quando eu cheguei na casa dele, irmão, tinha uma barraca de feira lá, no quintal. E eu olhei aquela barraca, aí eu pensei assim, tinha já umas pessoas pegando, e aí ele falou, Betão, entra aí, isso aqui veio do Aparecido Mercado. Aí ele falou, pode pegar. Aí tinha lá, por quê? Já veio do mercado? Então já não era uma coisa que o mercado vendia. Então se o mercado não vendia, não era 100%.
Mas ele era tão cuidadoso, o que ele fazia? Ele pegava lá a cenoura, aquela parte que estava zoada, ele cortava, deixava a parte boa. Às vezes algumas batatas. E aí quando eu cheguei lá, quando eu fui entrando, o diabo falou para mim assim: cara, tu é louco. Olha que situação, tu vai fazer isso. Irmão, estou falando. Eu entrei assim, aquela vergonha, aquela vontade de voltar, de sair dali, de ir embora. Porque eu pensei que ele estava com sacola, que ele tinha feito uma compra na feira e ia me dar. Mas não era. E ali Deus falou para mim: ó, é o que tem para hoje. Vai, pega na bênção. Aí ele falou para mim: tu lembra de Ruth? Então pega. Vai lá aí, sem falar nada. Falei: amém, Senhor. Aí vi lá, irmão, batata, daquele jeito, batata, aquelas batatas já com cabelo, não tem? Aqueles caroços com cabelo. Peguei maracujá, mais murcho do que você possa imaginar. Peguei, e pega isso aqui, pega isso aí, sai com a sacola feliz. O diabo falando: você é louco fazer um negócio desse. E eu indo para casa de bicicleta, morando no morrinho, congregando aqui, com a sacola feliz. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o tempo da restituição chega. O tempo de Deus honrar chega. O tempo de Deus abrir a porta chega. 3 poderes. Quem já foi de 3 poderes aqui? Eu era contrabandista de refrigerante. Porque não podia entrar com refrigerante lá para dentro e eu não tinha dinheiro para comprar refrigerante. Quantas vezes a Lili me levou de carona, o pastor Nizuzi foi com eles, quantas vezes pagou o meu retiro para ir. Aí chegava lá, nós tínhamos o Josué, o que a gente fazia? Pegava uma madeira dele de 1 litro, tacava a dole dentro, fingia que era, enrolava no pano, colocava no carrinho para entrar no 3 poderes para tomar refri. Quantas vezes Joana, passava abria a portinha lá do 3 poderes, passava lá por trás, porque tu sabe que lá dentro não podia entrar. Até o gelo tu tinha que ter comanda. Aí vi os irmãos abrir aquela Coca-Cola lá assim, ó, tomando. E eu falava: a hora vai chegar. A bênção chega para todos. A bênção chega para quem confia, para quem tem fé. Aí, irmãos, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque o tempo passa. Porque Deus faz. Quando a Ruth está lá pegando, meu irmão, aquilo que ela está buscando, quem aparece lá? Quem aparece lá? O Boaz. Quem é o Boaz para nós hoje? Nosso remidor. Quem é o nosso remidor? Jesus. Quem é Jesus? Aquele que cuida de você. Aquele que está olhando a sua história. Aquele que não perde um capítulo da sua vida, aquele que está sempre olhando e falando: persevera, continue, não pare, porque vai dar certo, porque eu comecei a boa obra e eu vou completar essa obra. Ela não está completa, não está terminada. Eu estou trabalhando, eu estou tratando, eu estou moldando você, eu estou ensinando, e é o processo dele, porque a restituição chega. O Jô, uma época, queria traquinas. Traquinas não era R$1,50. Tinha dias que eu não tinha dinheiro para comprar traquinas. A gente foi para aquele hotel, o Litoral Norte, que também é do 3 Poderes, abençoado pela dona. Ela me deu 7 dias de férias lá. 7 dias. Não pagamos nada, completo. Irmãos, tinha uma bacia, eu acho que tinha 50 pacotes de traquinas lá dentro, que ela colocou no café da manhã. Quando eu olhei para aquilo, falei para o Jô, Jô, meu irmão, nada de braçada dentro dessa traquinas. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, pai, a prova já passou, eu não como mais traquinas. Aí eu falei: o quê? Agora, pai, não, eu não como mais, não gosto. O cara não gosta mais de traquinas. Mas uma coisa que lá atrás, para comprar uma de R$1, às vezes não tinha. Mas Deus é aquele que restitui na minha vida e na sua vida. O tempo da prova passou, irmão. Aí chegou a época de voltar no 3 Poderes. Poder tomar Coca-Cola. E poder abençoar pessoas que não tinham para tomar. Quantas vezes a gente foi para o retiro e pessoas ajudou, quando não ajudou era carona, era isso, era aquilo. Chegou o tempo de a gente pagar retiro para quem não tem dinheiro para pagar. Aleluia, porque Deus restitui. Chegou o tempo de ser bênção na vida das pessoas, que hoje não pode ser ainda.
Então, crê que a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar. Crê que a porta vai abrir, mas tem que perseverar, tem que caminhar, tem que continuar. Porque o maior interessado em restituir e abrir a porta e honrar e abençoar você é Deus. Por quê? Porque eu falei, jubileu tem a ver com restauração de dignidade. Deus quer que você tenha uma vida digna. Deus quer que você tenha um salário legal, uma casa boa. Deus quer que você desfrute do melhor. Isso é Deus que faz. Mas você tem que ir esperar. Confiar, fazer o que a Ruth fez, trabalhar, ir ali, ir e não desistir. Mas estão falando, estou sendo humilhado, irmãos, mais humilhado do que Jesus você não vai ser. Então vai para cima, então continua e confia nele, porque quem abre é ele, quem faz é ele, quem restitui é ele, quem abre a porta para você é ele, e abriu, e tem aberto, e Deus tem feito. Cara, no lugar da onde você foi envergonhado, é lá que Deus vai te honrar. Às vezes você é envergonhado na família, aquele lá nunca tem, aquela lá nunca tem, é a mesma vida, falar que está na igreja, não muda. É lá que Deus vai honrar você, é lá que Deus vai abençoar você. A Rô, antes de ser de Vicente Carvalho, ela era do Guarujá. Ela cansou de ir da casa dela, ela morava lá, naqueles predinhos atrás do cemitério. Quem sabe os predinhos do cemitério ali? Ela cansou de sair do cemitério e ir para a igreja Peniel Centro, a pé, sem dinheiro. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias. Josué andava com a gente de ônibus. Josué pegou o tempo da prova. Josué um dia ele foi lançado, irmãos, que ele caiu no chão. Por quê? Porque a gente ia perder o ônibus. Olha que loucura. Porque era cartão, né? E aquele cartão, tu sabe como é que é? Tu nunca passa 2 pessoas, né? Tu pode ter 300 conto no cartão, mas tem que passar quanto? Uma pessoa tem que esperar 15, 20 minutos, não é assim? Não sei como é que é hoje, ainda é assim ou não? Tá, eu e ela para pegar o ônibus. E aí, olha o ônibus vindo, nós corremos, irmão, corremos. Meu pé enganchou num ferro. Irmãos, eu cantei aquela música, Abelia que fly. Quando enganchou, o Josué voou da minha mão, irmão. Ele voou, eu caí, me sujei e o menino foi, parecia o super-homem negro. Foi, irmão, caiu. Nós todos, mas ele ralou a testa. Falei, meu Deus, que luta! Quantas vezes, vindo para a igreja lá do Morrinho, profetizava. Amor, fica esperando um ônibus, 5 minutos, Deus vai trazer uma carona para nós. Peguei ônibus sem dinheiro, ia para o ponto aqui, vai vir carona. Não dava 5 minutos, ô Beto, crente não, está indo para onde? Para Vicente Carvalho, vamos que eu te dou uma carona. O cartão do ônibus, quantas vezes a Rô entrava no ônibus com Josué, ela tinha que ser a primeira. Eu pedi licença para o pessoal para ela entrar, porque ela tinha que passar a roleta com o cartão, ir lá na janela e jogar. O ônibus saindo, eu correndo, ela jogando o cartão para mim e eu pegando. Juninho, ali Juninho, 10 anos. Não sabe o que é um 51 da vida, irmão. Nunca andou de ônibus. Anda de carro, tá calor, liga o ar. Não sabe o que é um busão 51, que quando pega no ponto final só desce no Morrinho, cheio. Nós pegava aqui essa época de 12 dias, lotado, tu já pega e vai em pé até em casa. Aí, tá ali, tem um tempo da escassez? Tem, irmão, e tem que passar por ele. Mas o tempo da honra, o tempo da restituição, o tempo do milagre, chega. E hoje, eu falo para ele, irmão, tu não sabe de nada. Esse dia estava com raiva, olha a raiva dele hoje. Poxa, pai, porque, olha, o meu short não está combinando. O cara tem um Nike, que ele foi abençoado, original, e ele não queria usar. Aí o Davi e o João, rapaz, eu andava com aquelas bermudas de cordinha, tudo de papete. Quem usa papete hoje? E o cara reclamando, a palheta de cor não combina. Você acredita, irmão? Como Deus faz? De você olhar para trás e falar assim, cara, como Deus é bom.
como Deus é fiel, como valeu a pena permanecer, como valeu a pena confiar, como valeu a pena não ir pegar atalho, as propostas que o mundo tem, as propostas para enriquecer ilicitamente, porque quem vai abençoar você, quem vai honrar você, quem vai restituir você é o Senhor, aleluia. E quando a bênção, aplauda Ele, e quando a bênção é de Deus, você vai ter tempo para desfrutar dela. Aí hoje eu brinco com ele, não pega ônibus, nunca pegou ônibus. Sabe nada de... Nunca pegou, irmão. Nunca. Meu tempo, eu cortava cabelo na zero. Eles no começo cortava só na zero, porque eu tinha máquina em casa, não tinha dinheiro para 3 homens para cortar cabelo. Esse aqui nunca cortou na zero. Vai lá, corta quando quer. Davi vai lá, fez um plano de fidelidade, toda semana está no barbeiro. Aí o Jô, caramba, só eu que rodava, né, pai? Só eu que tinha que andar careca, só eu que tinha que andar com não sei o quê. Eu falei, Jô, glória a Deus, filho. Você passou esse tempo com a gente. Mas a restituição chegou, irmãos. A porta abriu. Eu trabalhava antes de congregar, antes de aceitar Jesus. Sempre tive meu salário bom, sempre tive moto, sempre trabalhei. Vim para Jesus, o diabo falou assim, cara, tu é louco, vai perder tudo por esse Jesus. Falei, estou disposto. A ser humilhado? Estou disposto. Cara, como é que tu vai aguentar? Não sei como é que vai ser. É um ponto de interrogação. Renato está aqui, sabe do que eu passei muito. Outros irmãos estão aqui. Pastor João está ali, sabe muito. Caminharam comigo aqui, sabe do que eu estou falando. Outros irmãos aqui também. Quantas lutas, quantas provas, irmãos. Mas Deus restitui. Mas Deus faz milagre, Deus abre porta. Então se você me vê hoje, não venha falar, negão, vírgula. Eu sei o que eu chorei, eu sei o que eu intercedi, eu sei o que nós jogamos, eu sei o que eu abri mão para chegar aqui hoje. Amém ou não amém? Antes de Deus restituir. Sabe como é que eu comecei? Qual foi meu primeiro carro? O carro que eu tive quando eu era crente, porque quando eu não era crente, eu tive moto adoidado, tinha dinheiro adoidado. Virei crente, sabe qual foi meu primeiro carro depois de crente? Um Fusca. Um Fusca que o pastor Robson me deu. Primeiro dia que ele me deu o carro, aí ele falou para mim, eu tive que vir não sei na onde, nós estávamos numa reunião na igreja dele, ele falou, leva o meu celular. Eu falei, por que eu vou levar teu celular? Porque esse carro para, e se ele parar, tu me liga, nós vamos te socorrer. Eu tinha que estacionar o carro lá, onde eu morava, eu tinha que vir com o carro aqui, e encostava a parte do motorista, quase assim, porque a porta não fechava. E para ladrão não roubar, eu encostava ele aqui, Parecia o carro dos Flintstones, irmão. Andava na chuva, fala aí, Rô, água doidada entrando nos pés. A primeira semana com o carro, a barra de direção quebrou. E eu todo alegre, a Rô alegre. Caramba, amor, que carro bom. O Fusca, tu fica aqui nele, irmão, tu não vê nada. Aquela coisa horrível, duro. A gasolina vem lá dentro, mas foi o primeiro. Aí você lembra? Tinha um irmão que era da igreja, que é amigo do Vanso, trabalhava lá no Itaú com ele. Qual era o nome dele? Trabalhava lá. O Alex. Betão, quero vender meu Corsa. Tu não quer segurar? Falei, Alex, não tenho dinheiro. Me dá teu Fusca. Irmão, eu abracei o Alex, eu beijei. Falei, Alex, eu te amo. Tu é o melhor amigo da minha vida. Me dá o Fusca e fica com o carro. Paga o que falta. Falei, é sério, Alex? Sério? Aí Deus abençoou. Aí, o que aconteceu? Aí, o Dilson, lá da nossa igreja, diácono. Irmão, assim, só milagre. Betão, estou com meu carro, não quero nada. Estou trocando, pega para você, só assume. Aí assumi o dele e vendi o Corsa, ainda veio um dinheirinho, aleluia, assumi só o dele, já tinha pagado um monte. Aí, com aquele Corsa, peguei uma ideia. Fiquei 10 anos, tempo do Júlio. Vai fazer 10 anos que eu estou com ideia. Ano passado, o pastor Brasil foi para os Estados Unidos. Chegou e falou, quero vender meu carro. Quer ficar com ele? Falou para a Rô, falou para mim. Eu falei, pastor Brasil, fé eu tenho. Só não tenho dinheiro. Mas vamos ver. Eu quero vender ele para tu. Eu falei, eu também quero comprar. Mas vamos ver. E não tinha, irmão. Aí economizamos um pouco, porque já estava quitado há muito tempo, mas não tinha dinheiro. Eu pensei em comprar um carro um valor menor. Não tinha como. Eu falei, Deus, também não quero financiar. Ano do milagre. Não quero financiar. Aí, falei, meu Deus, e agora? Eu fui falar com as nossas autoridades. Fui falar com o meu pastor Nilton. Está gravando?
de carro. Pastor, meu carro está há 12 anos, vou para lá e para cá. Tinha uma proposta para mim ir para São Paulo. Ano passado, abril do ano passado, para congregar, para assumir a igreja de São Paulo. Eu ia ficar em Cubatão e ia ficar na igreja de São Paulo. Fui para a igreja, falei, é para ir? Tá bom, vamos embora. Tomamos posse da igreja. Irmão, chegamos lá, eu e minha família fomos apresentados. Esse é o novo pastor, é esse pastor de vocês. O pastor fez aquela coisa, chorou. Hoje, esse é o pastor de vocês. Domingo, segunda-feira, fui fazer uma reunião com o pastor. O pastor falou, não vai coisa nenhuma, Deus fechou a porta. E eu estou aqui. Fiquei em Cubatão, mas nesse inteirinho, pastor, eu preciso trocar de carro. Aí ele falou, vou te abençoar um valor. Falei, então abençoa. E como que eu faço? Paga como tu pode pagar? Aí foi a melhor, aleluia. Falei, eu posso pagar X, então paga. Irmãos, resumindo, dei o meu carro, vendi, o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que o pastor nos abençoou, aleluia, pegamos o carro do Pastor Brasil num preço bem mais em conta, ele fez quase 13 mil abaixo da tabela FIP, um carro excelente, Deus abençoou, Deus abriu a porta. Aplauda ao Senhor. Mas quer andar? Andar de cabritinha a minha bicicleta não era Poti, era cabrita da Poti. Andar de cabritinha só com o paralaminha da frente não quer. Então hoje, quando você vê os irmãos aí, ó, que Deus honrou, que prosperou, que está bem, vai ver a história deles. Chama eles aí, pastor, irmã, como é que foi o começo? Porque é muito fácil hoje você julgar os irmãos hoje. Amém? Vai ver o pastor João com aquele Compass novo lá. O carro você assopra, ele abre tudo. Você fala, abre porta a porta. Um dia eu tentei fazer isso no meu, não foi. Mas o dele vai. Vou fazer o quê? Por quê? Mas começou assim? Não, irmão. Aí você, não. Outro começou assim? Não. Eu vi aqui muitos irmãos prosperar, Deus honrar, Deus abençoar. Deus cuidar, por quê? Porque é assim que Deus faz. Mas você tem que entender que tudo tem um começo. Então, meu irmão, não sei se você está no começo, está no meio, está no tempo da honra de Deus, não sei. Mas Deus não para. Ele, quando abrir a porta e jorrar na sua vida, Ele vai continuar jorrando e Ele vai continuar te abençoando. Porque isso é restituição. E essa restituição é para você. Eu estava essa semana, fui arrumar o celular. Uma coisa interessante, eu fui numa loja arrumar um celular. E a moça da loja, ela conversando, ela falou, pastor, eu me batizei. Que ela é da igreja batista, me batizei, falei, legal. Ela falou, pastor, estou vivendo restituição, tenho 3 filhos. Ela falou, um filho de um casamento, super destruído, e tenho 2 filhas de um outro casamento. O cara me batia, acabava comigo, me destruía, medida protetiva, um monte de coisa tive que fazer contra ele, até me apurrinhava. Eu falei, meu Deus, Aí ela falou, mas agora Deus me honrou. Batizei, lá na igreja encontrei o meu varão. Falei, sério, pastor, um homem que Deus mandou, de Deus. Hoje, ela falou, estamos casando agora, esse mês de janeiro, estamos casando. Deus restaurou, Deus restituiu o homem que eu orei. Que me honrasse, que me amasse, que amasse meus filhos. Aleluia, e nós estamos casando esse ano. E ela falou, porque Deus restitui destinos quebrados. Deus restaura, e Deus está me restaurando. E eu falei, louvado seja Deus. E aí, você pode estar passando isso aqui hoje. Você pode estar sofrendo, achando que Deus não pode fazer mais, que Deus não pode restituir, seja financeiramente, emocionalmente falando, sentimentalmente falando. Achar que Deus não é Deus, que Deus não pode fazer na sua vida. Que você nasceu, não, meu destino está selado. Não está, irmãos. Teu destino está nas mãos do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele. Toda vez minha mãe falava esse texto para mim. É o texto da vida dela. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Hoje eu estou falando isso para você. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Porque Deus restaura destinos que foi quebrado. Amém? Deus quer restaurar, restituir, meu irmão, hoje. O que, pastor? Restituir a comunhão que você perdeu com Deus. Como é que está a tua comunhão? Deus quer restituir. Como é que está a tua intimidade? Deus quer restituir. Pastor,
eu perdi o ânimo. Deus quer restituir. Deus quer restituir ministérios aqui nessa noite. Amém? Restituir. Cara, pastor, já fui usado, já fui usada, já trabalhei, mas hoje eu estou cansado, estou frustrado, estou desanimado. Lembra do machado que caiu na água? O que o Eliseu faz? Joga o galho, o machado flutua. Quem pegou o machado foi o Eliseu? Foi o Eliseu? Quem pegou o machado que flutuou foi o Eliseu? Hã? Não, foi o homem que deixou cair. Sabe o que Eliseu estava falando para ele? Pega e volta a fazer o que você estava fazendo. Eu vou restituir o teu chamado. Ei, o Senhor quer restituir chamados aqui nessa noite que estão pendurados. Salmo 137, coloca para mim aí. Por que, pastor, que às vezes a gente penduramos? Coloca aí, 137. Por que às vezes eu deixo de lado o meu ministério, o meu chamado? Vou falar para você aqui. Olha o que aconteceu aqui, Às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando de Sião. 2. Nos salgueiros que havia, penduramos as nossas harpas. O povo estava no cativeiro. E por causa do cativeiro, pegaram seus ministérios, as harpas, entregaram. A opressão faz isso. A distância, muitas vezes, daquilo que o Senhor quer para a tua vida, faz isso. As pressões, as lutas faz isso. O pecado faz isso. Olha o que ele falava para esse povo aí, versículo 3. Coloca aí para nós. Pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções. Os que nos oprimiam pediam canções alegres. Cante para nos alegrar. Cante aqueles cânticos de Sião. O que está dizendo? Cara, quando vocês eram de lá, vocês têm música alegre, vocês é um povo que festeja. Só que agora não tem prazer. Pendurou. Lembra do futebol? O termo? Pendurou a chuteira. Aí você vai no UFC. Quem assiste o UFC aqui? E pendura e volta. E pendura e volta. A Amanda vai voltar de novo. Tinha pendurado a luva. Amém? Futebol. Quantos pendura e volta? Não é assim? O que Deus está dizendo para você? Você pendurou, mas você vai voltar. Vai voltar. Deus vai restituir. Vai restituir. Amém? Você que era do louvor, Deus vai te restituir, você vai voltar para o louvor. Você que era da dança, você que era diácono, você que era líder aqui, você que exercia chamado com homens, com mulheres, você que evangelizava, tinha um chamado missionário, não sei. Mas Deus vai restituir. É ano de restituição. Quantos creem nisso? Amém? Em Jesus, tudo que a gente perde pode ser restituído. Nele podemos, amém? Então Jesus quer restituir a alegria nessa noite, porque júbilo é alegria. Jubileu, vem da palavra júbilo, alegria. Deus restituir a esperança. Deus quer restituir o culto. Repita comigo, Deus quer restituir o culto. Irmãos, eu prestei atenção no culto de hoje. Eu não sou pastor dessa igreja, mas eu fiquei envergonhado. Primeiro pela irreverência, o culto começando, um monte de gente falando. Um monte de gente chega atrasado no culto. Que hora começa o culto aqui? Que hora começa o culto aqui? 8 horas não tinha todo mundo aqui. E 8 horas também não começou o culto aqui. O culto tem que começar às 8. Tem a 1, tem a 2, tem a 3. Começa que hora? Esses dias eu fui pregar no culto. Preguei numa igreja nossa. E lá é o seguinte, chegou 7 horas. Alguém está lá orando no culto, você fica lá fora na porta até acabar a oração. Só entra depois. Aí esses dias eu fui, já sabendo disso também, chegamos lá cedo. Mas o abençoado do meu filho quer ir no banheiro, tem que E eu falei, meu irmão, vamos subir logo. Tinha que subir. 7 horas em ponto, nós estamos subindo. Ficamos na porta. Porque o culto começa a que horas? 7 horas no domingo ou 6, 18, não sei qual é o horário aqui. Irmãos, quinta-feira, se você trabalha, até pode chegar um pouco tarde. Mas e o domingo? Por que você chega tarde no culto de domingo? Por que você não chega às 7 horas no culto? Aqui é 18, né? Por que você não chega às 18 horas? Por que você chega às 18h10? Por que você chega às 18h15? E quando chega, fica falando no culto. Chegou atrasado, já chega no pianinho, no sapatinho de algodão, e já vai para o seu lugar. Boa noite, Pai do Senhor. O culto começa às 18 horas. Nós temos que dar um culto racional a Deus. Eu sei o
que eu vim fazer. E a gente veio cultuar. Então Deus quer restaurar o culto dessa igreja. Culto. Poxa, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou dar culto, eu vou ofertar. Ah, eu não estou dando dízimo, eu não oferto. Teu culto não está completo. Eu saio na hora que o culto está rolando. Teu culto não está completo. Ai, pastor, mas... Ai, irmão, você veio falar para mim? Eu vim da noite, irmão. 6 horas da manhã, o Zeca tocando cheirado de cocaína. 6 horas da manhã, e nós falava, canta mais uma. Canta mais 2, não vai embora não. Aí 2 horas de culto ninguém aguenta. Eu fui para a DPM, irmão. A DPM, Pelé Problema, culto 12 horas. Culto não, misericórdia. Samba, 12, sabe o que é? A quadra da Polícia Militar em São Paulo. 12 horas de culto, de samba. Que Deus mude e transforme no culto. Sabe o que eu fazia? Saía daqui do Guarujá, pegava ônibus, rodoviária de Santos, sobe para ir para o culto. Eu chegava lá 8h30 da noite. Só para vocês, se vocês estavam espertos. 8h30 da noite, o samba comendo solto lá, mais de 20 atrações. Sabe o que eu saí de lá? 8h30, 9 horas da manhã, o samba rolando. Almig Neto, quantas vezes eu vi aquele cara cantar bebo, totalmente cheirado, não tinha nem, só manda o povo, e nós lá, que nem besta. Aí 2 horas de culto, não consegue ficar no culto? Você vai para o churrasco, você não fica 2 horas? Você vai para a praia, você não fica 2 horas assando lá na praia? Você vai? Ah, mas o culto tem formiga, o culto tem, que dá, pastor, como é que é o nome lá daquele negócio que dá? É esporão de galo, é bico de papagaio, não consigo ter que ir embora. Fica maratonando em casa até 6 horas da manhã, vem para o culto, quer dormir. Jovem, levanta a mão, vem todo cansado. Levanta a mão, levanta a mão. Deus quer restaurar o culto, irmão. Eu sou do tempo dessa igreja aqui, que acabava o culto, a gente ficava aqui, querendo a presença, buscando Deus. Porque Deus, lá, e vai ficar lá, ficava mesmo, com fome, com sede, e Deus restaurava. Deus quer restaurar o seu culto hoje, amém? Você vai se esforçar ano do jubileu, você não vai chegar mais atrasado. Você vai deixar o que tiver para fazer depois, vai chegar na hora, irmão. Vai chegar na hora. Deus quer restaurar o culto. O louvor, a adoração, tudo é para Ele, não é para Ele? Então, a partir de hoje, Deus quer restituir esse culto. Você vai dar um culto mesmo para Deus, com excelência. Vai chegar na hora certa, vai dobrar seu joelho, vai interceder pelo culto, vai orar pelo culto e vai cultuar o Senhor. Eu falo isso, irmãos, porque é só Peniel. Aqui Vicente Carvalho, não, Morrinhos, Cubatão, não é diferente. Pego no pé da galera lá. Que isso, irmãos, eu não aceito você chegar no culto atrasado. Falo para os irmãos, eu vinha de ônibus para o culto, chegava cedo. Sai mais cedo, irmãos. Ah, pastor, sai mais cedo. Tem uma pessoa aqui que eu não posso falar o nome dela, né, porque vai constranger algumas pessoas. Mas ela ficou famosa, essa pessoa ficou famosa pelo atraso do culto aqui. Então até hoje a gente brinca. Quando chega atrasado a gente fala assim, chegou atrasado porque estava com o nome da pessoa. Que eu não vou falar quem é e você não vai saber. Só quem já sabe, sabe. Quem não sabe vai ficar com a boca coçando que eu não vou contar. Mas ficou uma marca. Chegou atrasado? Porque chegou, aí falava o nome da pessoa. Olha que vergonha. E aí a gente foi perceber, não chegava nunca, ou não chega nunca no culto. Que é isso, irmão? Sempre atrasado, porque Deus habita em meus louvores, você vai chegar no meio do louvor? Então Deus quer restaurar, é ano de Deus restituir aquele culto de adoração, aquele culto maravilhoso, aquele culto que a gente vai se derramar em Deus aqui. Irmãos, culto que a gente chorava na presença de Deus aqui, culto do derramar do Espírito Santo. Deus quer restaurar esse culto, mas depende de você. Você tem que querer, você tem que honrar Deus que está no culto. Porque se a gente não honrar Deus, irmãos, o que ele fala? Eu honro quem me despreza será? Então, se nós desprezamos o culto, Deus vai desprezar a gente aqui. E aí imagina um culto sem Deus, sem honrar Deus. Então, Deus nessa noite quer restituir o teu culto.
Restitui, irmão, cultue. Às vezes, quantas vezes você bebe água em casa? Fala para mim. Não bebe água em casa nem a pau, mas no culto, ou coceira que tem que beber água, ou o espírito de mija-mija. Repreende essa bexiga solta. Tem irmão que vai, normal, que bebe, porque tem que beber. Mas, cara, é uma loucura. Em casa não vai banheiro em momento nenhum, mas chegou no culto. E aí você vai ver, irmãos. Estava no culto ontem pregando. A irmã na frente aqui, ó, com um copo de água. E estou falando de já 18 anos. Rec, e eu pregando. E ela olhando para mim, Estava com os pais. E eu falei, cara, me mordendo. Não parou. Eu olhando para a cara dela, não parou. Ah, meu irmão, não estava na minha igreja. Ô pastor, mas o senhor não tem medo? Eu falei, não, porque eu sou pastor de igreja, irmão. Eu não sou itinerante. Eu não estou preocupado se você vai gostar da minha pregação para mim voltar. Eu sei quem eu sou. Amém ou não amém? Eu não vim fazer teatro, não vim fazer você rir. Quem faz você rir é palhaço, não sou palhaço. Eu não vim entreter você, eu vim pregar a palavra para você. Eu falei para ela, ô mocinha, pelo amor de Deus, você pode parar com esse copo aí, por favor, que está me atrapalhando? Na cara de aço, toda sem graça ela ficou. Um dia eu ouvi o irmão falar. Ele falou, pastor, eu estava pregando a unção poderosa. A irmã veio andando com o tamanco dela, batendo, ploc, 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 ploc. A unção foi embora. Entendeu, irmãos? Culto não é lugar de ficar conversando. Culto não é lugar de ficar acessando o celular. Culto, brinca, cumprimenta, abraça, antes ou depois. Mas no culto, não. Culto, você chega para cultuar aquele que vive para todos sempre. Então, o Senhor quer restaurar, nesse ano de 2026, o nosso culto a Deus. Você vai fazer um voto com você mesmo. Eu não vou me atrasar mais no culto. Quando falar às 7 horas que o irmão estiver aqui, ó, a igreja vai estar assim, ó. Um ou outro que se atrasa porque trabalhou, a gente sabe. Um que não veio porque corre, a gente sabe. Imprevisto que acontece, mas isso não pode ser algo na sua vida corriqueiro. Se está acontecendo sempre, você já se acostumou, não aceite isso. Quantos estão entendendo? Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Louvor, vem aqui, a gente quer orar com você. Estamos terminando, irmãos, estamos terminando. Aguenta aí. Irmãos, enquanto eles estão se programando aí, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui. Deus quer restituir coisas na sua vida hoje. Você que tem consciência disso, a palavra falou ao teu coração. Sai do seu lugar, vem aqui. Está sem entender, às vezes está sofrendo, está frustrado, frustrada. O Senhor está aqui, vai restituir tua vida. Ele tem poder de restituir a alegria, restituir a paz. Pastor, só estou vivendo em guerra. Ele tem poder de trazer paz no teu lar, na tua casa, na tua família. Ele tem poder para restituir chamado, dons, ministério. Pastor, foi muito usado nos dons e hoje estou parado. O Senhor restitui. Vem aqui na frente.